Então, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre a nossa próxima palestra. Vai falar de aprendizagens e relações interhumanas, as vicissitudes dos processos no ambiente acadêmico. Ele é o seu professor Carlos Cirino, também formado aqui na UEPB. Ele é pós-graduação em psicologia e também licenciatura em psicologia, mestrado em psicologia pela Federal da Paraíba. Tem aí uma longa trajetória como professor, né, já está conosco há um tempo aqui no Centro de Ciência, Tecnologia e Saúde. Ele atua nos 3 cursos, né, um professor aí que conhece bem todos os caminhos aqui, todas as graduações. Atualmente ele é professor, né, nessa casa, nessa licenciatura, e tem experiência na área de psicologia, com ênfase nos atuais paradigmas relacionados à saúde e educação. Desenvolve atividades relacionadas às políticas de sujeito, atuando principalmente nos seguintes temas: grupos sociais, clínica, políticas públicas de assistência social, saúde, educação e segurança pública. Com vocês, professor Carlos Cirino. Acho que primeiro eu queria agradecer à comissão organizadora do evento, né, pelo convite. Eu confesso que eu fiquei muito feliz, né, de poder contribuir com as questões que me inquietam, as questões que eu estudo, enfim. Eu estou na psicologia, né, desde, enfim, da década de 90 do século passado, né, então, enquanto estudante, e terminei a minha formação, minha pós-graduação, um mestrado em 2002, e de lá para cá eu estou na área do ensino. Então, eu gosto de tentar compreender, né, questões acerca do comportamento humano. E há uns 10 anos eu venho aí comprometido com a questão da aprendizagem, né? Enfim, então eu fiquei muito feliz mesmo, né, poder estar contribuindo nesse marco zero, né, do semestre e na semana zero, né, falando um pouco do meu trabalho, um pouco do que eu entendo. Eu confesso que eu fiquei assim lisonjeado de estar na condição de palestrante, e eu, enfim, e eu que exijo muito, às vezes, da minha fala, né? Acho que ser um palestrante requer toda uma retórica de um discurso, né? Um controle de respiração, e às vezes eu acho que eu não tenho isso. Então eu preferi construir uma narrativa no tom da conversa, no tom de uma fala não muito técnica, né? Acho que até para facilitar a interpretação e a compreensão, né? E, inclusive, para aproximar pessoas, né? Então, assim, eu, de uma forma geral, até evito terminologias, e quando eu falo em sala de aula, né, eu sempre dou aquela explicação, tentando sempre ver, alcançar, né, o contexto de cada um, a compreensão de cada um. Como a professora disse, eu sou psicólogo, né? Eu terminei minha formação na área clínica, trabalhando a partir de uma abordagem psicanalítica, a clínica do adulto, e depois eu me especializei no atendimento em crianças, né? Hoje eu venho desenvolvendo algumas pesquisas, em particular esse ano, né? Aliás, desde 2009, com temas relacionados, em específico, a professora falou ali do meu perfil de pesquisa, mas alguma coisa me levou para trabalhar com 5 amigos a questão da procrastinação no ambiente acadêmico, né? Ou seja, a nossa capacidade de adiar a execução de alguma atividade, alguma tarefa, né? Enfim, então eu venho aí trabalhando, inclusive, ao final da semana passada eu estava e ainda estou escrevendo alguma coisa sobre isso. Eu gostaria de pedir licença aos meus amigos, os mestres e doutores, né? Talvez o que eu vá falar, eu acho que não seja nenhuma novidade, né? Enfim, eu queria também pedir licença aos meus ex-alunos, né? Porque, enfim, talvez eu seja redundante, tautológico, repetitivo, mas, enfim, um pouco de paciência eu peço. Quando eu pensei em falar sobre aprendizagem, a organização de estudo, disciplina, enfim, eu pensei dessa experiência presencial e também da experiência remota, né? Então, eu intitulei Aprendizagens, né, porque, enfim, eu vou falar de aprendizagens no campo da história, um pouco da aprendizagem no campo teórico, mas eu acho que cada um de nós tem um relato de experiência. Ontem tivemos, né,
os nossos 3 egressos, falando de relatos de experiências de aprendizagem. E eu acho que, enfim, por mais que existam movimentos teóricos, eu acho que a gente, antes de qualquer coisa, o encontro da sala de aula é encontro entre pessoas, né? Por isso que eu coloquei essa questão de relações interhumanas. E esse encontro de pessoas, né, enfim, remete a uma relação de troca, uma relação de interação, uma relação interpessoal, envolve emoção, envolve afetos, enfim, envolve distanciamento e aproximação, enfim, e outras tantas conceitos e construtos que se relacionam, né, num ambiente socio-interativo. Quando eu trago vicissitudes, né, vicissitudes é uma palavra que remete a mudanças, a palavra polissêmica remete a mudança, a transformação, mas a aprendizagem tem tanta coisa, né? E a gente está sempre aprendendo, porque, enfim, na medida que o homem intervém no mundo, na natureza, né, ele descobre novas ferramentas, descobre novas estratégias. Então, a aprendizagem é um conceito muito dinâmico. Então, por mais que eu tente, né, conceituar de uma forma concreta, né, vai sempre, ele deixa sempre, fica sempre na questão da incompletude, vai faltar sempre alguma coisa, né? E tentando, obviamente, né, situar a aprendizagem, né, no nosso ambiente acadêmico. Eu vou falar também, eu não posso fugir desse momento inicial, que é nosso ensino básico, mas, em específico, eu vou me centrar também no ambiente acadêmico. O ambiente acadêmico é um espaço, né, pelo menos para quem está chegando, né, que ele percebe uma mudança, porque há um certo dinamismo, né? Há um conjunto de conceitos novos, técnicos, relacionados, por exemplo, à física, né? E é uma experiência de formação, porque o aluno já a oportunidade de vivenciar uma identidade profissional. Então, eu sempre digo, em sala de aula, eu estou dentro do núcleo de disciplinas pedagógicas, eu digo, gente, aqui é o momento da dúvida, aqui é o momento de perguntar tudo, né? Porque vocês estão no processo de formação, mas, enfim, a gente pode discutir como seria sempre isso na prática, de que maneira eu posso apresentar, situar, enfim, propor, né, uma técnica de trabalho onde envolva pelo menos esses conceitos da psicologia da aprendizagem. Então, assim, seria um momento para, né, se comunicar, né, para dialogar. E, às vezes, eu vejo, né, num momento presencial, às vezes uma vergonha, uma certa timidez, mas, enfim, deve ser essa questão, né, do final da adolescência e o início dessa fase adulta, onde há mudanças biopsicossocial, enfim, e isso é natural. E a gente vê, com o passar do tempo, esse processo de interação, né, ele se aproxima e a gente vê os alunos, né, se comunicando, interagindo. Infelizmente, né, por conta do nosso confinamento, a gente não está tendo essa dinâmica de aproximação. Mas que bom que a gente tem essa ferramenta fantástica que é a internet, né, que, enfim, pelo menos minimizou um pouco o sofrimento da distância, né, que eu estou morrendo de saudade dos meus colegas de trabalho, dos meus alunos, da cidade, enfim. Eu leio, não sei se eu leio muito, né, mas toda vez que eu leio, eu me sinto tímido, às vezes, né? Eu vou descobrindo as coisas, eu digo, gente, puxa vida, eu gastei tanto tempo falando, gastava 1 hora, 2 horas falando de um tema, e esse autor, com um parágrafo, uma página, consegue dizer de uma forma tão coerente, tão eloquente, tão praticamente, enfim. E, às vezes, eu fico até um pouco triste, mas, ao mesmo tempo, enfim, né, demorou eu saber dessas novidades, né, desses autores que eu não tenho acesso, mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz, né, porque eu também cresço. Né, por isso que eu disse que aprender é um pouco de relações humanas. Quando a gente está com um livro, né, a gente não é uma aprendizagem solitária, né, a gente pode estar no ambiente solitário, mas, enfim, a gente está tentando interpretar o que alguém, né, pontuou, registrou e, sim, publicou. Né? Isso é também um intercâmbio. Isso também é uma troca, mesmo que remota, né? Mas é uma troca. Enfim, eu estou ali tentando interpretar o que um autor, enfim, diz. Então, quando eu leio, e eu sempre digo também, Cissala, gente, eu vou lendo e aquilo vai me mobilizando, porque, enfim, se soma,
se relaciona ou às vezes se distancia do que eu já aprendi. E isso, para mim, é muito importante. Então, eu sempre, quando eu estou dando aula de aprendizagem, eu sempre gosto de apresentar um relato da minha experiência como aluno, como professor, enfim. Tá? Então, o meu objetivo aqui, eu pretendo, de uma forma ou de outra, né, apresentar alguns conceitos, né, e também algumas proposições analíticas, de uma forma muito sintética, porque, enfim, eu tentei montar de uma maneira, assim, associando livremente e fazendo uma espécie de compilação das leituras que eu fiz, né, inclusive dos depoimentos que eu vi e das pesquisas assim, que eu faço aqui na minha realidade, aqui da minha cidade, do meu espaço de trabalho, né? Enfim, eu queria também discutir as dimensões, né, as mais estudadas, né, a dimensão motora, a dimensão afetiva, a relação social e o próprio comportamento do sujeito, do aprendente, do sujeito aprendiz, né? E ver como tudo isso interatua, porque a gente estuda essas variáveis, conceitos, construtos, às vezes de forma isolada e às vezes tentando ver alguma relação, né? E aí eu vou também ver aí algumas variáveis que eu percebi ao longo do meu trabalho, variáveis que interferem ou dificultam esse processo de aprendizagem. Por fim, né, isso me deixou extremamente preocupado, falar de organização e disciplina. Eu digo, meu Deus do céu, eu não sou de criar manuais, mas eu vou aqui apresentar algumas sugestões no sentido de uma organização pessoal, de uma organização de espaço, de uma organização de estudo, enfim, eu vou sugerir alguma coisa. Eu espero que, enfim, de uma maneira ou de outra, mobilize vocês para alguma mudança, para alguma aprendizagem. Quando a gente se debruça, vê um pouco dessa questão do aprender ou do conhecer, né? Enfim, na Idade Antiga, lá, os filósofos, havia uma espécie de liberdade, era o exercício da especulação sobre conhecer as coisas do mundo. Então, as ideias havia uma espécie de movimento dissensual, ou seja, o processo de pensamento se distanciava, ou seja, cada um indo para uma direção, né? Havia essa liberdade, essa autonomia, né? Nesse sentido especulativo. Já na Idade Média, né, sobre o controle um controle teocêntrico da igreja, né, havia uma espécie de disciplinamento técnico, né? Então, todas as disciplinas, a aritmética, o latim, as artes, a literatura, enfim, havia todo um controle acerca desse conhecimento, né? E quando havia alguma tentativa, alguma fala, alguma discussão sobre, né, essa questão das liberdades de pensamento, da ampliação do próprio processo de aprendizagem de conhecimento, né, centrado no sujeito, né, sempre vinha, né, aquelas imposições de uma espécie dessa ideia de um conhecimento transcender, mas sempre transcende para uma ideia de um divino e de um sagrado. Então, enfim, claro que 1000 anos, ou mais um pouco, né, tiveram aqui e acolá alguns outros filósofos que tentaram sempre, né, promover uma dinâmica, mas, em linhas gerais, né, havia uma espécie de controle da ideia do que se conhecia, do que se aprendia, né? Na Idade Moderna, né, principalmente a psicologia, assim como outras ciências, ela necessitou da metodologia científica, né? Então, as teorias da aprendizagem, né, elas buscam um consenso dentro de uma concepção de sujeito, dentro de um conjunto de filosofias. Então, a ideia é ter uma ideia mais consensual, né, centrado em uma espécie de padrão universal, né, que é a ideia da metodologia científica. Então, hoje, a gente tem ainda, né, o nosso momento contemporâneo acompanha, né, essas teorias da Idade Moderna, né, mas há também já um outro movimento, né, que tenta pensar, refletir a coexistência, né, de uma forma, enfim, uma coexistência dessas questões anteriores, né, pelo menos no que se diz uma questão mais especulativa, uma questão mais pessoal, particular, da história e vida do sujeito. Tem até uma área interessante do Edgar Morin, né? Edgar Morin essa semana fez 100 anos, né? E ele tem uma teoria da complexidade, onde reúne uma série de conceitos, né, para se entender o sujeito do pensamento
o sujeito da aprendizagem. A psicologia, né, é uma área, né, que tenta compreender o comportamento. Geralmente, quando eu falo de comportamento, eu estou falando do comportamento que a gente observa, né? Mas a gente também tenta entender os processos mentais, né? Ou seja, como a gente pensa, como a gente estrutura o pensamento, como a gente reflete, raciocina, o que é concentração, né? O que é essa voz interna que fica, enfim, tudo que ocorre, né, em termos de pensamento e construção de ideias, né, a gente tenta entender, e cada teoria, de uma forma geral, tenta contribuir, a partir de sua visão filosófica, né, como se estrutura esses processos mentais. A gente também estuda o comportamento do animal, né? Mas, enfim, existe só uma universidade em Ribeirão Preto que o perfil do curso prepara o aluno da psicologia para entender um pouco do comportamento animal. A psicologia, ela, enfim, ela precisou, como eu falei, da metodologia científica para se firmar como uma ciência. Mas, enfim, ela já tinha ela já era objeto de estudo da filosofia, né? A filosofia, de uma forma geral, né, já desde muito tempo alimenta, digamos assim, né, a partir de conceitos, ideias, né, formas de ver o homem, ou de uma maneira dinâmica, de uma maneira reducionista, de uma maneira técnica, universal, ou mais especulativa. Então, desde muito tempo a filosofia, e até hoje ela contribui, inclusive a psicologia científica, né, foi um outro movimento filosófico que serviu de referência, um movimento positivista, que foi mais ou menos um movimento que buscava uma espécie de verdade, uma verdade social. Quem se destaca aí é o Comte. A psicologia também precisou do empirismo de Bacon, né, da experiência sensível, da experiência da observação, e de todas as ideias acerca de criar um padrão de pesquisa, um padrão de investigação. Isso veio de Bacon, né, esse inglês. Ainda teve o racionalismo, né, pensar na psicologia como, né, na ideia de identificar leis acerca do comportamento. Aí eu trago o movimento de Kant, né? Ainda teve um mecanicismo de entender o sujeito como uma espécie de mecânica, né? E as partes ter uma certa funcionalidade, né? Aí vem um pouco do movimento do Descartes e do Locke. O Descartes francês, o Locke inglês. Então, a filosofia ela contribuiu bastante e ainda contribui. A biologia, ela aí muito próxima, né? Porque a psicologia ela gosta de entender o sujeito também a partir de um desenvolvimento vital, um desenvolvimento da vida. Então, essa questão orgânica, né? O desenvolvimento orgânico no sentido neurológico, no sentido das mudanças, né, que ocorrem ao longo da nossa vida. E isso, aliás, a biologia, especificamente no terreno do desenvolvimento, é uma área que interfere em praticamente todos os cursos da área da saúde, né, e também da área da educação. Então, a biologia tem uma contribuição importante, né, no sentido de ampliar, né, e de entender aí a compreensão do comportamento humano. As artes, olha, eu costumo dizer assim, né, que desde os nossos ancestrais, né, aqueles mais primitivos, né, quando eles faziam aqueles pictogramas, ou seja, aqueles registros nas cavernas, na verdade, ali é o primeiro registro das artes, que já fala um pouco do cotidiano da vida, né? E ali, enfim, a gente pode observar importantes registros, né, acerca do comportamento do homem, né, e a sua relação com a natureza. E sendo ele também parte dessa natureza. A antropologia ajuda e ajudou, enfim, com os estudos etológicos dos costumes, de sua metodologia etnográfica, os costumes de culturas diferentes, de espaços sociais diferentes, né? Então, ela também... os estudos comparativos, né? Eu estou agora fazendo um estudo, iniciei desde 2009, como eu falei, com estudantes de Lima, em Peru, dos estudantes do Brasil e estudantes em Madrid, da Espanha. Então, é um estudo que não é um estudo antropológico, mas tem esse caráter antropológico de fazer comparações em culturas distintas.
a história, né, a história de vida do sujeito, e a história de vida do sujeito, sua relação social, ou a própria história, que fala um pouco do amadurecimento da psicologia, isso é muito importante, um amadurecimento nesse sentido epistemológico, né, ou seja, da construção da psicologia, de onde ela veio, de onde ela surgiu, qual a matriz, né, que originou, até, obviamente, as questões mais contemporâneas. A sociologia e a organização da sociedade, a partir das instituições, e já já a gente vai falar da nossa instituição, a instituição educacional, a instituição do ensino, né? Além de outras instituições, a primeira da gente é a família, os amigos, a reunião entre os amigos, enfim, a gente forma instituições, a gente forma grupos a todo instante e a todo momento. Infelizmente, a gente só se dá conta quando a gente perde um ente querido, de jeito como ele era importante na escola, como ele é importante na conversa, como ela é importante na vida. Mas a sociologia ela contribui, né, de uma maneira ou de outra. A sociologia estuda uma forma mais macro, a psicologia estuda um caráter mais micro, mais pontual. A sociologia estuda, por exemplo, a educação, né? A psicologia estuda variáveis que interferem, no caso, a dificuldade do processo de aprendizagem. Então, as duas dialogam, né, e são muito presentes, né, na psicologia contemporânea. A física ajudou e ajuda bastante, né? A gente tem uma área chamada psicofísica, né? Tenta entender quais os efeitos psíquicos acerca das mudanças, quando a gente relaciona tempo, espaço, por exemplo, né? A gente tem uma área chamada psicologia da Gestalt, ou, traduzindo, seria como a gente configura, né, o nosso elemento perceptivo, como a gente percebe as relações sociais. Aprendizagem, aí eu peguei esse conceito bem de dicionário, né? Ela sempre atua nesse sentido de agarrar, pegar, apoderar-se, mas a gente pode entender também se apropriar de alguma coisa, se apropriar de alguma habilidade, se apropriar de alguma estratégia, se apropriar de valores, de atitudes, enfim, se apropriar de crenças, se apropriar de informações, né? Então, a gente ali está o tempo inteiro se apropriando. Pode estar relacionado a alguma mudança, porque nem sempre a gente muda, né? Por quê? Enfim, eu posso ter o conhecimento, mas pode ter uma crença ideológica, política, que não me faça mudar de comportamento. Então, pode ser que eu mude, pode ser que eu não mude, né? E a gente está vivendo um pouco isso, né, nessa dinâmica do uso da máscara e das pessoas que não querem, enfim, que resistem em não usar a máscara, ou seja, com esses cuidados não farmacológicos no momento que a gente vive. A aprendizagem remete a algo novo, sendo esse algo novo comparado com alguma coisa antiga, ou seja, quando a gente aprimora, quando a gente melhora, quando a gente evolui, quando a gente muda completamente, em função de alguma coisa antiga, ou alguma coisa muito pessoal, alguma coisa que te chama interesse por uma questão emocional, pessoal, bem específica, bem individual e subjetiva. E esse processo ocorre na hora que a gente nasce, embora a gente nasça. A ideia de nascer, a gente já tem alguns comportamentos reflexos, eu já vou falar um pouco, né? Mas a gente, enfim, a partir dessa dinâmica social, das relações humanas, a gente aprende até o último dia de vida, né? Claro que na velhice a gente aprende de uma forma mais lenta, né? Se não tiver nenhuma patologia, mas se exercitado aí ao longo, né, de todo o seu processo de desenvolvimento, né, essas questões são minimizadas, né? Minha mãe está ela está bem velhinha, ela tem essa coisa meio do envelhecimento celular, que a gente chama de demência senil, senilitude. E ela, enfim, ela tem alguns esquecimentos, mas, ao mesmo tempo, né, ela se diverte com o que ela não lembra. Isso é muito engraçado, né? Enfim, e eu estou sempre exercitando a memória dela, mostrando fotos, né? Sempre fazendo alguma associação à época, algum fato, alguma comida. Mas, enfim, a gente aprende o tempo inteiro, né? E em diferentes espaços sociais, como eu falei para vocês. Algumas características da análise da aprendizagem a gente vê também em campos, né? Que há campos extremamente importantes. A gente estuda a questão da filogênese, o desenvolvimento das espécies, né? E aí eu também estou falando animais e humanos, e a gente vê uma diferença muito grande, né? A gente sai, se a gente for se reportar os nossos primitivos, né, que emitem um som, né? Enfim,
a gente, em comparação com os animais, avançamos bastante em termos de aprendizagem, em termos de desenvolvimento de ferramentas, em termos de conhecimento, né? Os animais, né, embora eles tenham todo um repertório, mas é um repertório inato, né? Então, mas enfim, então, em comparação à espécie humana, é engraçado, a espécie humana nasce de uma forma incipiente, no nosso sistema neurológico, a gente, enfim, precisa, às vezes, até chegar a 17, 18 anos para ter um sistema neurológico, enfim, formado, então a gente nasce ainda, e ele ali, de uma maneira incipiente, com 2 anos de idade, a criança já fala, ou seja, já sabe mais ou menos dos signos do seu espaço social. Com 3 anos, uma criança já é capaz, se for apresentado para ela estímulos de outras línguas, enfim. Olha, a gente nasce de uma maneira incipiente, mas a nossa capacidade de aprendizagem é incrível, gente. Então, a filogênese é uma área de estudo da filosofia, da biologia e também da psicologia. A ontogênese é a história do desenvolvimento humano, né? De uma forma geral, quando a gente nasce, até quando a gente morre, e a gente muda, né, em função do próprio dinamismo social, né? E eu sou da época pré-analógica, né? Então eu dependia da leitura do livro. Hoje eu estou aqui com vocês com essa tecnologia fantástica, né, dessa comunicação remota, né? Então eu já mudei, enfim, eu tive que mudar, né? E estou tendo que mudar o tempo inteiro. A sociogênese, né, o grupo, né, no qual a gente faz parte, ou nos grupos, né, remete um pouco do que a gente pensa, de como a gente fala, de como a gente age, de como a gente se comporta. E a microgênese são as nossas aprendizagens individuais, né, são os desafios individuais, né, ou seja, são os recursos individuais, às vezes até involuntário e inconsciente, né, um insight, né, acerca de uma problemática, de um cálculo da resolução, enfim, uma problemática para um trabalho de TCC, enfim. Essas questões são bem individuais, né, sempre parte de depoimentos pessoais. Do ponto de vista neurológico, o cérebro da gente tem uma certa plasticidade, ele se adapta ao novo, mas ele tem uma resistência muito grande ao novo. Por quê? O cérebro ele sempre vai buscar experiências anteriores. E para uma experiência nova, né, aí, enfim, causa uma certa resistência, né? É tanto que, às vezes, né, os alunos desistem, né, de uma leitura de um texto, de uma segunda ou terceira tentativa na resolução de um cálculo, de uma ideia, enfim, mas a ideia é tentar e tentar, até, enfim, que aos poucos vá surgindo essa capacidade de adaptação, né? Claro que o cérebro adora coisas, diversão, adora, ou seja, adora momentos de felicidade. E o estudo não tem essa questão de felicidade. O estudo gera, às vezes, até uma certa melancolia, né? Uma certa tristeza, produzir um texto, né? Resolver uma lista de exercícios. Então, ele não gosta disso aí não, porque isso aí é um comportamento novo, né? Então, o aprender é, portanto, um status da qualidade humana, né? Alguns animais aprendem quando são adestrados, mas se para o treino, né, então aquele comportamento que foi aprendido, ele retorna ao comportamento que é típico de sua espécie, né? Agora, obviamente, eu não tenho um conhecimento para falar assim tanto dos animais, mas se comparado, olha só, o homem, a gente planeja as nossas ações, a gente escreve projetos antes de ir ao campo, né? A gente planeja uma casa, né? Enfim, desenha antes de gastar grana. A gente tem uma capacidade do a priori, né? De preparar toda uma ideia, né? Então, e essa qualidade, as outras espécies não possuem. Então, eu podia estar aqui falando outras qualidades humanas, mas eu acho, né, esse status de qualidade reúne aí qualidade e quantidade, né? Então, se a gente for trazer essa abordagem. A gente nunca aprende da mesma forma, porque a gente muda todo dia. A gente acha que aprende da mesma forma, mas não é bem isso, né? Se a gente pegar uma fotografia de 5, 6 anos atrás, a gente vai ver que a gente era diferente, pensava de uma maneira diferente. Às vezes é uma certa nostalgia, a gente diz assim, na minha época era ótimo. Não é bem isso, porque essas coisas, às vezes, passam pelo terreno do esquecimento, né? Toda época, né? Eu acho que a gente vive em torno de preocupação, em torno de alegria, enfim, mas de vez em quando alguém usa essa questão de, na minha época era ótimo, na época não era bem assim, na minha época tinha uma certa dificuldade, enfim. O que eu estou querendo dizer é que a gente está sempre desenvolvendo ou buscando desenvolver estratégia, né?
ou individual, ou então coletivas, mas, enfim, é aquela questão ainda do título. A gente aprende a partir das nossas relações sociais. A psicologia, quando chega no Brasil, o curso de psicologia, para ser considerado aí, aliás, o curso de psicologia na área do ensino, né, surgiu em 1962. Mas a psicologia ela chega nos cursos de medicina em 1825 como uma disciplina eletiva, né? E tinha as teorias, obviamente, tinha um olhar eurocêntrico, né? Extremamente preconceituoso, né? Acerca da visão principalmente das pessoas pobres, né? Mas a contribuição da psicologia no ensino, agora eu estou falando no ensino fundamental, no ensino médio, por exemplo, né? Veio no final do século XIX e início do século XX, né? Porque estava na moda, né, o modelo psicométrico. Né? O Galton e o Binet, eles constroem a primeira escala, né? E aí ela identificar sujeitos inteligentes a partir da lógica numérica. Né? Isso, ou seja, primeiro instrumento de trabalho, né, para identificar quem era mais inteligente e quem não era inteligente. Aí tem uma ideia também, meio que preconceituosa, de uma fase da medicina que buscava provar uma hipótese acerca da eugenia, de pessoas diferentes, de pessoas mais inteligentes que outras, enfim. E isso poderia ser explicado a partir da questão da hereditariedade. Bem, sobre essas questões, embora exista uma memória celular, né, mas não existe aí provas ainda contundentes acerca, né, de herança de comportamentos. A gente sabe da herança de traços físicos, enfim, mas a herança de comportamento, aqui e acolá, chega sempre uma hipótese, né? E eu estou dizendo isso não é porque eu imagino, porque, enfim, eu estou aqui especulando. Não, existem pesquisas feitas ao longo de 30, 40 anos com gêmeos que foram criados em famílias de pais não biológicos, né? Em famílias separadas. Ou seja, é onde eles vão especular se há, de fato, uma herança de comportamento quando comparado à família dos pais biológicos. Mas o psicométrico aí é a famosa escala do coeficiente de inteligência. Essa escala, em linhas gerais, era, digamos assim, um teste matemático que ia de um cálculo mais simples a um cálculo mais complexo, né? E foi validado com um grupo de crianças e adolescentes. Então, aí cria-se um padrão. Mais ou menos assim, uma criança de 10 anos responde as duas questões primeiras, uma criança de 12 anos responde até 4 questões, uma criança de 16, enfim, cria-se um padrão de idade e um padrão de pontuação. Né? Bem, só que, obviamente, isso mexeu com o mundo, né? Mas, enfim, tinha algumas falhas esse estudo, porque entre essas crianças, né, nesse processo de validação desse instrumento, dessa escala, né, existiam crianças que tinham uma passagem de escolas deficientes e também tinham crianças que tinham passagem em escolas excelentes. Então, aí foi o primeiro momento que passa-se, né, classificar, né, o sujeito inteligente, mas também cria a ideia de segregação, né? Quem é inteligente e quem não é inteligente a partir de modelos hereditários ou até, enfim, dessa hipótese de eugenia. Né? Isso aí foi no final do século XIX e início do século XX. Essa ideia de nota, de publicar nota, a gente vê até hoje. Né? Pelo menos hoje na universidade eu não vejo. Eu não sei os colégios que às vezes publicam as notas, sabe aquela coisa de publicar a nota na porta, a nota vermelha, que todo mundo fica vendo, ali a gente identificava quem é mais inteligente, quem não é, quem tira nota boa e quem não é. Enfim, esse modelo, né, psicométrico, né, a exposição da nota, do número, né, cria essa categoria de quem é mais ou quem é menos. Ou seja, de uma maneira ou de outra, se a gente for fazer uma metáfora, isso existe ainda hoje. Né? Ainda bem que os nossos estudantes têm esse acesso remoto com a sua senha e eles sabem lá das suas notas sem precisar compartilhar com mais ninguém. Mas em algumas escolas do ensino básico, aí isso ainda ocorre, isso ainda acontece. Em 1915, a medicina, né, ela chega com uma espécie de hipótese de dizer que as crianças sofrem na escola. E esse sofrimento se inicia na dinâmica familiar, né? A partir, né, das relações entre pais e filhos e dos problemas que norteiam esse primeiro ambiente familiar. Então, as crianças que, enfim, chegam com um nível de ansiedade, né, um nível de melancolia e de tristeza, né, então aí também foi um modelo que a gente chamou de modelo diagnóstico, né, então
todos os problemas relacionados a uma criança, né, enfim, às vezes, né, recaía sobre a ideia desse modelo clínico, de um clínico, de uma enfermidade familiar. Né? Aí, em 1925 a 1930, aí veio toda uma política, um programa, diz, vamos prevenir essas crianças que têm problemas de ansiedade, essas crianças que têm dificuldade de aprendizagem, então surgem as escolas especiais. Né? Então, um autismo leve, né? Enfim, como não havia uma compreensão no ambiente escolar, possivelmente esse aluno, né, ia para essas escolas especiais e, às vezes, eram colocados em manicômios, né? Enfim, já considerado uma espécie de loucura ou de expressão de loucura. Então, continua aí segregando, né, a partir de um modelo clínico e diagnóstico. Aí, nos anos 50, veio esse modelo compensatório, de uma política, enfim, extremamente preconceituosa, né, dos Estados Unidos, chamada de teoria da carência cultural. Né? Lá surgiu essa hipótese que criança pobre sofria de uma espécie de déficit, por isso que ela tinha uma dificuldade de aprender. Ou seja, uma explicação nova, entre aspas, com velhas posturas, e o Brasil adota. Né? É tanto que tem uma máxima aí, que as pessoas falam assim, filho de família desestruturada. E geralmente essa família estruturada vem da ideia de família pobre, ou família que mora num espaço geopolítico, enfim. O Brasil, né, acolhe, né, enfim, essa perspectiva, e isso até hoje, às vezes eu vejo uma pessoa falando, né, não, é de família desestruturada, sim, é isso ou aquilo, mas olha só, o certo seria, sim, investigar como, né, ocorrem os vínculos sociais. Né? Quando a gente pensa dessa forma, na verdade, a gente exclui essa ideia de classe, ou essa ideia de localização. Né? Enfim, nos anos 80, aí um modelo crítico, né? Crítico acerca das políticas, crítico acerca exatamente desses modelos de segregação, de exclusão, né? Surgem, né? Então, cria-se todo um debate acerca dessas questões, e esse debate sobrevive até hoje. Nos anos 80, volta de novo uma outra dinâmica de diagnósticos, né? O diagnóstico do transtorno de déficit de hiperatividade, entenda um transtorno com uma espécie de perturbação mental, né, de alguma deficiência que os sintomas, obviamente, se concentram na hiperatividade do aluno. Né? Eu já tive alguns alunos na universidade assim, com a dinâmica hiperativa. Né? Enfim, depois eu fiquei sabendo, pelo menos foram 2 exemplos, que não estavam satisfeitos com o curso, não era o curso dos sonhos, e ele não conseguia ficar em sala de aula. A gente também tem o TDA, né, que é o transtorno do déficit de atenção. Né? Isso às vezes confunde. Né? O de atenção é aquele sujeito calado, disciplinado. Né? Isso na escola tradicional é ótimo, o aluno que fica calado, fica quieto. Né? Mas esse aluno calado, na verdade, ele pode estar em outro espaço, em outro tempo, em outro local, e ali está só, né, o corpo físico. Né? Então, esse aluno, quando a gente vai investigar, ele tem uma certa dificuldade, ele não consegue, ele lê uma linha, né? Eu falo muito em leitura porque é minha ferramenta de trabalho é a leitura. Então, ele lê uma linha e não entende, enfim, com 2 ou 3 palavras, ele não sabe, né, entender, a partir dessa organização léxica, né, das palavras, o que está dito. Então, assim, um déficit de atenção muito complicado. Né? E também amplia-se a medicalização, né? Dos anos 90 para cá, mais de 1.700%, né? E a gente sabe que não há um controle, porque existem algumas medicações, né? Vulgarmente, que eles chamam de bombar o cérebro, onde as pessoas fazem uso para estudar para concurso, para o Enem. Na verdade, o efeito é um efeito de concentração, né? Você, enfim, tem um ganho perceptivo aí de concentração no estudo, mas quando o efeito está indo embora, o sujeito, enfim, entra, é como se ele começa a sentir como se estivesse carregando um peso nas costas. E esse tipo de medicação ele possui um caráter hipocôndrico, ou seja, a gente desenvolve uma certa dependência. Bem, aí eu trago as dimensões que ele interatuam, ou seja, que é o objeto de análise do processo de aprendizagem. Né? A gente estuda ela junta, mas tem críticas, né, de estudar assim, uma perspectiva tão, né, tão reducionista, mas a gente sempre faz associações. Então, a gente estuda o desenvolvimento motor,
E é engraçado, a criança nasce, né, com os movimentos muito limitados, mas olha, do movimento ela observa a velocidade, depois ela aprende essa relação tempo. Então, a experiência da criança, do sentido motor, da inteligência motora, passa por essa questão da relação com a física. Né? Quando eu falo dessa variável movimento, velocidade e tempo. Né? Um aprendizado, obviamente, né, que ocorre de uma forma até simultânea, né, que o primeiro riso, a primeira expressão de afeto, de sentimento, ocorre mais ou menos com 3 meses. Né? Então, os afetos, né, eles ocorrem, né, mais ou menos nesse momento. Quando a gente fala de afeto em psicologia, a gente diz o sujeito está afetado por sentimentos, né? Então, quando eu falo afeto, estou falando de sentimentos bons, sentimentos ruins, sentimentos alegres, sentimentos tristes. Né? E tem uma variedade quando a gente fala de sentimento. E emoção é a parte fisiológica, quando a gente treme, tem taquicardia, quando a gente tem sudorese, quando a gente tem a voz trêmula, quando a gente fica nervoso e tenso. Né? E aí, quando o corpo, né, a expressão, ali está expressando toda uma emoção. Né? A raiva provoca um pouco isso, a felicidade provoca um pouco isso, a tristeza provoca um pouco isso, essa emoção ali pontuada na expressão física. O caráter cognitivo é o ato de conhecer, né? E o ato de conhecer envolve essa questão do desenvolvimento afetivo, motor, e o ato de conhecer é uma constante. O ato de conhecer é dar conta do objeto. Né? Então, é uma variável importante que a gente trabalha o tempo inteiro. A ideia de socialização é a ideia de comunicação, a ideia de interação, a ideia de formação de grupo. Né? Obviamente, nos grupos, a gente também está falando de afeto, a gente está falando de conhecimento, a gente está falando de trocas, a gente fala de preconceito, a gente fala de amor, de amizade, a gente fala de uma série de coisas na dinâmica social. E a criança tem a primeira experiência social na família, e quando ela chega na escola, ela descobre, opa, tem valores, tem ética, tem outras crenças que não são as minhas, não é por isso que é importante a escola nesse sentido de socialização. Na universidade isso é ótimo, gente, isso é muito bom, isso aproxima as pessoas, aproxima o mundo, principalmente a gente já vem discutindo essa questão da diversidade humana, a participação da mulher na sociedade, e ontem a gente, enfim, essa semana vem se discutindo muito, né, a mulher na ciência, a mulher na física. Eu estou dando esse exemplo, mas tem inúmeros exemplos aí sobre, né, essas relações, né, essa nova forma de organizar o espaço e da mobilidade. Né? Embora, obviamente, no sentido de mobilidade social, a gente tem sérios problemas por conta da nossa desigualdade. Mas, enfim, a gente também estuda a ideia moral, e a criança, olha assim, até 4 anos ela tem uma espécie de anomia, ela faz o que ela quer, ela não está nem aí. Aí depois, 7, 8 anos, ela começa a copiar, que a gente chama de heteronomia. Né? E ela só vai adquirir ali a autonomia, né? Aquele adolescente que chega, às vezes, na universidade com suas próprias teorias, com seus próprios planos de mudar o mundo, de descobrir, enfim, eu acho isso fantástico. Né? Então, a gente tem também o desenvolvimento oral. E se falar de moral, se fala de ética. Né? Aqueles comportamentos, aquelas habilidades que a gente tem que ter, inclusive no espaço universitário, aliás, no espaço educacional, a gente tem que sempre preservar a ideia de respeito à hierarquia, respeito ao professor, ao coordenador, enfim, a essas pessoas que planejam, que, enfim, têm uma história de vida, que se preocupa com o ensino, com o planejamento, com o processo, está sempre se especializando, buscando coisas novas, enfim. Aí tem toda uma ética nesse espaço, uma ética social, obviamente, que é para dar conta, inclusive, dessa moral, lembrando que moral é um conjunto, né, de valores e de comportamentos compartilhados socialmente em uma determinada cultura, em um determinado contexto histórico. E a ética dá conta, né, desse sentido moral, é como a gente se comporta. Então, são essas dimensões, entre outras tantas. Essas, na verdade, são as mais estudadas. Bem, aí entramos no que a gente chama de concepções teóricas, aquele momento mais consensual, né, aquele das filosofias, das ciências, né, essa coisa toda. Né? Então, a psicologia ela inaugura, numa matriz atomista, né, a ideia de estímulo-resposta, né, ou de percepção, e isso aí tem uma base neurofisiológica, ou seja, quando eu tenho vários experimentos, quando a gente toca, ou seja, como o sujeito
toca uma superfície lisa, uma superfície plana, como é que ele percebe, qual a sensação do quente, do frio, além de outras tantas, né, pesquisas experimentais. Né? A ideia é entender essa comunicação no sentido periférico e sentido central. Né? E, obviamente, o depoimento, né, essa ideia introspectiva de como a pessoa percebia. Então, aí, essa matriz reducionista e atomista inaugura, isso aconteceu por volta de 1950, 1970, lá na Rússia, de um rapaz chamado Pavlov. Né? Esse é um cara fantástico. Esse movimento da fisiologia ajudou bastante também a psicologia. E a gente tem também, né, um sujeito do comportamento. Essa tem uma matriz ambiental, e ela vai dizer, mais um pouco na frente eu vou especificar. Ou seja, tudo que a gente aprende, né, faz parte da nossa relação com o ambiente que a gente vive. Então, a gente aprende observando, aprende, enfim, imitando, modelando, né, comportamentos. A gente também tem o sujeito da biologia, que eu já falei, né, parte de uma matriz orgânica, né? Ou seja, a biologia ela é importante e serve de referência, mas sempre numa dinâmica adaptadora. Há severas críticas sobre essas teorias cognitivas nessa dinâmica adaptadora, porque se a criança ou adolescente, enfim, não atinge, né? Ou seja, se ela não responde, né, ao que é esperado para aquela faixa etária, né, então aí é onde chega esses falsos diagnósticos, às vezes, ou diagnósticos muito superficiais e, às vezes, até utilitários. Então, há severas críticas acerca das matrizes orgânicas. Há severas críticas também do sujeito do comportamento, né? Porque, enfim, é um sujeito que aprende só observando, né? E aí deixa uma série de questionamentos. Temos a neurofisiologia, em 1950, teoria do comportamento humano, final do século XIX e início do século XX, a biologia iniciou aí mais ou menos capitaneado aí o escrito, né, enfim, planejado, enfim, um rapaz chamado Piaget, em 1923, né, e Piaget foi importante para o mundo, enfim, basicamente, né, o planejamento, né, da nossa educação tem um olhar, digamos assim, dessa matriz orgânica. Né? Em 1930 surge aí essa matriz computacional, isso foi uma área que ganhou uma grana muito grande, né, porque tinha aquela expectativa de pensar, ou seja, de tentar ver uma hipótese. Como é que o homem pensa? Como é que ele estrutura a partir de uma metáfora do computador? Ou seja, tem aquela informação, essa relação input e output, né? Como ele armazena, como ele memoriza. Essa foi a hipótese da psicologia, que se juntou à linguística, que se juntou à matemática, ou seja, foi uma área que começou a receber muitos investimentos, porque, enfim, aí ia surgir todo um paradigma, ou seja, um conjunto de novas teorias. Mas não aconteceu, foi um movimento de 1930 até 1950, não ocorreu por conta de, enfim, as particularidades de cada área envolvida, né? A ideia de quem vai comandar o quê, enfim, houve também essa coisa meio de... Né, a minha área é mais soberana que a sua, enfim, houve um atrito, né, dessa natureza, né, e também um atrito filosófico, digamos assim. Mas alguns autores ainda continuam publicando aí, enfim, deram continuidade. Tem o sujeito da percepção, que tem essa matriz orgânica e psicofísica, como o sujeito percebe, como é que ela organiza, categoriza, né, a informação, a leitura, o cálculo, o ambiente educacional. E tem o sujeito da dialética, é o sujeito que aprende a partir do que ele tem, das ferramentas que ele aprendeu, né, do que ele sabe falar, enfim, do que ele teve acesso, do que foi materializado para ele. Às vezes eu fico triste quando um aluno desiste de estudar, porque, enfim, ele diz, professor, eu não tenho condições, eu preciso... Né? Ou seja, a vida, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter minha vida, eu tenho que bancar minha família, eu tenho que ajudar, ou seja, a gente tem essa questão da desigualdade materializada aí, enfim, na falta de programas, né, que façam, enfim, uma série de questões que façam com que nosso aluno permaneça e não desista, e a gente tem uma estatística histórica, né, de desistência. Não, eu falo de alguns exemplos na sala de aula, mas, enfim, a gente tem aí uma estatística já histórica acerca das desistências, né, de como, quem chega de fato na universidade, né, quais são essas pessoas, né, que tipo de ambiente social, que tipo de modelo educacional teve, enfim.
Tem um sujeito da aprendizagem completa que eu falei, né? Que é aquele sujeito que tenta, né, investigar numa perspectiva mais subjetiva, né, das intenções do aluno, do aprendiz, do aprendente, ou seja, é uma perspectiva mais, digamos assim, mais centrada no sujeito, né? Ou seja, a partir de estudo de caso. Né? Eu fiz isso quando eu fui professor de filosofia da educação. Eu sempre pedi para os alunos escrever memorial, ou seja, eu pedi para o aluno escrever, né? Eu dava 2 meses para você escrever a sua história de vida. Aí depois a gente criava um grande debate em sala de aula e a gente dividia experiências. Na verdade, ontem teve esse exercício, né, com os nossos alunos egressos, falando um pouco da sua experiência na física. Né? A gente teve esse memorial, que é interessante demais, isso serve às vezes de modelo, isso identifica, isso promove, isso agiliza e mobiliza os novos estudantes. Né? Ontem eu estava ouvindo isso, meu Deus, como é importante. E eu já fiz esse exercício ao longo, enfim, do ensino básico, né? Para a gente ver quais as disciplinas e por que sentia dificuldade, enfim. Obviamente, isso é uma perspectiva que não visa o reducionismo, né? Identificar uma variável só. Bem, o sujeito ambiental, né, tecnicamente, é o sujeito que observa e aprende observando. Né? É uma teoria aí que tem um nome importante, que é o Skinner, mas tem também um outro, que é o Watson. Né? Eu gosto mais do trabalho do Skinner. O Watson, digamos assim, ele foi uma espécie de marqueteiro, ele é considerado o pai da psicologia comportamental, mas ele foi um marqueteiro. O Skinner, de fato, foi o cara que, né, fez uma importante revisão teórica acerca desse sujeito que aprende observando. E, de fato, muitos dos nossos comportamentos, né, a gente aprende observando. Mas essa teoria, na verdade, ela esquece do processo de pensamento. Ela diz que o nosso, né, equipamento biológico, na verdade, ele já deve estar pronto. Enfim, ele ignora qualquer particularidade e diz que o sujeito aprende por observação. Na verdade, eles não tinham, né, um instrumento para entender esse processo de organização do pensamento, das ideias, do raciocínio. Então, eles resolveram investir, né, inclusive até no modelo científico, né, na coisa do empírico, né, na ideia de identificar ali variáveis da observação. Então, esse modelo se sustenta, né, com uma ciência forte. Né? Então, a gente aprende observando, imitando, ou, como dizer, processo de modelação, né? Ou de reprodução. Na sala de aula é aquela coisa de reproduzir. No ensino tradicional, às vezes, no ensino médio, tem essa coisa de reproduzir exatamente o que está no livro. Enfim, aquele padrão estabelecido, né, que às vezes rompe, né, e barram as inventividades, as criatividades, e que barra o sujeito, né, aquele sujeito que eu falei lá, sujeito das especulações, sujeito da liberdade. Esse modelo também trabalha essa relação vicária, né? Ou seja, se eu vejo que eu vou ter um ganho, né? Então essa minha observação ali vai ser forte, vai ser rápida, então a minha tendência é modelar. Né? E a ideia do ensaio e erro. Né? O ensaio e erro, a gente, o tempo inteiro, acho que ninguém mais lê manual. Né? A gente fica ali tentando, eliminando as intervenções onde a gente erra e tentando novas formas. Né? A ideia de ensaio e erro é bem comum, né, nesse movimento dos artefatos computador, enfim, telefone. O tempo inteiro a gente está ali, quando a gente baixa um programa, enfim, o tempo inteiro a gente está lidando com esse tipo de aprendizagem. O protocolo acadêmico é um protocolo conhecido, né, e isso surgiu no ambiente experimental. Né? A ideia, quando eu coloco o EOR aqui, é o estímulo ou o ambiente, né, mobiliza esse O, que é o sujeito, o homem, né, o sujeito, né, mobiliza o sujeito para dar diferentes respostas. E ele dá diferentes respostas. Na sala de aula, uma aula, né, provoca alguma coisa no sujeito. Então, cabe ao professor, agora no segundo momento, tentar, a partir de um segundo momento, de uma pós-avaliação, tentar identificar a melhor resposta para ver se esse aluno, né, enfim, esse aluno avança no seu processo. Né? A gente chama isso, nesse caso aí, o professor tem que estar preparado para ferramentas contingenciais, ou seja, usar um tipo de material didático, utilizar um outro, né? Por exemplo, modificar um texto, o aluno não está se adaptando com um determinado autor, promove outro autor, enfim. Geralmente eu utilizo vídeos, eu faço um monte de coisa quando o aluno tem uma certa dificuldade com uma ferramenta pedagógica. Né?
isso que a gente chama de condicionamento operante, né? Ou seja, quando o professor faz uso, né, de um instrumento, né? A gente, sem querer, a gente opera no mundo, né? Antigamente, né, quando eu ia para a rua pedir um táxi, né? A gente, enfim, fazer esse sinal, ou seja, esse sinal que a gente faz, a gente está operando sobre o meio. Então, a gente tem uma série de ações que a gente opera, né? Nesse sentido, tá? Mas, enfim, esse modelo se adequou a algumas práticas pedagógicas. O condicionamento reflexo é um condicionamento inato e involuntário, né? Por exemplo, a gente não controla o movimento pupilar, o batimento, né? Bater os olhos, né? A gente não controla o arrepio, a gente não controla a sudorese, a taquicardia, enfim, alguns condicionamentos são involuntários, né? Faz parte dessa máquina biológica, né? E é inato. Aí, dessa matriz biológica, né? Orgânica e adaptativa, né? Há uma íntima relação entre, né? O sujeito vai desenvolvendo e vai ali capacitando para novas aprendizagens, né? Primeiro, essa aprendizagem motora, como eu já falei, né? A ideia de movimento, e é engraçado, a gente não perde, né? A gente vai acumulando, também chamado de teoria da conservação, a gente vai conservando. Eu estou aqui dando aula, ó, e utilizo as mãos, né, para acompanhar a estética da minha fala, né? Quando o professor vai ao quadro, né? Então, as atividades motoras ocorrem de maneira primitiva, mas, ao mesmo tempo, eu utilizo ela até com uma estética, né, para ficar mais elegante, às vezes, para ficar mais bonito na foto. Então, a atividade motora acompanha também, né? Ou seja, há toda uma conservação e um aprimoramento, né, acerca desse tipo de aprendizagem. O sujeito da aprendizagem, do ponto de vista lógico e abstrato, né, a lógica chega primeiro, né, no processo de desenvolvimento. As questões abstratas chegam bem depois. A lógica, ela chega, porque a criança, enfim, ela está adiante ali da relação espacial, da relação forma, da relação tamanho, volume. Então, essas variáveis, digamos assim, lógicas, né, um tipo de aprendizagem que ela chega por volta de 6, 7 anos de idade, né? E esse movimento abstrato, da hipótese, dessa questão da justiça, do conceito, né, de conceito de liberdade, que envolve um certo grau de abstração, né, o sujeito, né, só tem uma prontidão, digamos assim, do ponto de vista neurológico, né, social, afetivo, lá pelos 12, 13 anos de idade, né? A aprendizagem afetiva também ocorre desde cedo, e aí o tempo inteiro a gente está vivenciando, né, nossos sentimentos, nossos afetos. A moral, como eu já falei, ocorre né, por essa questão de não ter ainda, né, uma questão de respeito social, nesse momento da anomia, a criança com aquela birra, depois a criança aprende a imitar, né, a obediência, e vê que em cada espaço, inclusive na universidade, tem um jeito de se comportar, uma forma de se remeter, né, e a autonomia e também a liberdade, enfim, do sujeito, né. Esse é considerado um sujeito epistêmico, né? Um sujeito do conhecimento, né? Que ele analisa situações para se adaptar, né? Aí eu fiz aqui uma espécie de, né, essa relação do sujeito com o meio, né? Aqui nesse quadro eu coloco sujeito que, ao interagir com o meio, há um certo desequilíbrio, né? Enfim, por exemplo, se eu estou lendo um texto, eu posso não ter entendido tudo, isso vai me gerar ali um certo desequilíbrio, né? Mas há toda uma organização interna que faz com que eu vá me adaptando aos poucos, né? O primeiro parágrafo, o segundo, e aí se abre, digamos assim, duas condições. Eu vou assimilando e vou acomodando. Eu vou assimilando as partes e vou o acomodar, entendo aí como o salvar a informação, né? Porque eu vou vendo uma experiência, né, e vou refletindo. Eu posso não entender tudo, mas eu posso estar entendendo partes, né? Isso faz parte do processo de desenvolvimento, né? Esse momento de assimilação e acomodação, né, a gente chama de o primeiro equilíbrio, né? E é onde a gente vai formar, digamos assim, aqui do lado, os nossos esquemas. Entenda esquemas, como se costuma chamar, de arquivos do computador, né? Então, o tempo todo a gente está no processo da interação em desequilíbrio, assimilando e acomodando e melhorando, digamos assim, uma informação anterior, né? Nesse sentido majoritário, né? Majorante, digamos assim. Tá? Então, se eu tenho novos esquemas, eu tenho conteúdos diferentes e novas formas de me comportar.
É basicamente esse exercício que se inicia, né, lá no primeiro dia de vida, e a gente assimila e acomoda e cria novos esquemas até aí o nosso desenvolvimento vital. Aí chega, né, a 1930, nessa, não sei se eu estou me alongando muito, mas, enfim, eu já estou um pouco na metade da minha fala, né? Mas temos aí o sujeito da memória. Eu acho interessante, porque às vezes os alunos na universidade falam, professor, eu tenho dificuldade de memorizar, eu tenho dificuldade de entender, eu tenho dificuldade de processar as informações. É uma palavra que faz parte ali da dinâmica da sala de aula, né? Então, essa matriz aí, ela tenta construir, né, uma forma de dizer como o aluno processa, né, a informação e codifica, né? Eu dou muitos exemplos para os alunos. Gente, né, inclusive agora de maneira remota, eu digo, anotem, escrevam, criem códigos, né? É uma forma de processar e codificar, né? Enfim, existem fazer resumos, fazer resenha, criar mapas conceituais ou mapas cognitivos, enfim, existem ferramentas para a gente codificar o que o professor fala, mesmo de uma maneira remota, né? Então, é dessa forma de processar que eu estou falando. E, obviamente, né, quando a gente faz uma avaliação, que é o resultado, né, do aprendizado em si, é onde a gente vai ver a expressão do pensamento, a expressão da aprendizagem, né? E na prática pedagógica é aquela coisa, geralmente é a capacidade de memorizar um determinado assunto. Aí aqui eu tem muito quadrinho aí, mas eu vou explicar, né? Aqui a gente tem 3 tipos de memória, né? Memória a curto prazo, memória de trabalho e memória a longo prazo. Mas eu vou explicar. Né? Nesse momento agora, eu acho que cada um de vocês, né, tem uma série de variáveis, né? Frio, calor, enfim, ventilado ou não ventilado, fome, estou atrasado, estou pensando em outras coisas, enfim, há uma série de informações que chegam. Algumas a gente atenta e outras não. Mas, digamos, eu estou prestando atenção no que eu estou falando. Então, essa informação chega na memória a curto prazo. Mas, por um motivo ou outro, né, enfim, eu não codifiquei, né? Então, a informação se perde, né? Então, mas se eu codifiquei, né, de uma maneira ou de outra, ela vai chegar na memória de curto prazo, ou de longo prazo, né? Então, agora isso tem a ver com como a gente codifica, ou seja, se a gente escreve, se a gente faz algum esquema, se a gente tira dúvida, enfim, porque o diálogo isso é importante para a gente memorizar. Agora, tem 2 variáveis que podem interferir da memória de curto prazo ou até de longo prazo, que é isso aqui que eu vou falar, né? Isso aí, a memória visoespacial, aqui da esquerda, e a fonológica, são estímulos que, às vezes, fazem com que de curto prazo não chegue a de longo prazo. Ou seja, como a gente usa muito hoje estímulos, né, o celular, hoje, o nosso processamento de informações e a emergência, a pressão social, a agenda de compromisso, hoje todo mundo tem tanta coisa para fazer, né, que, às vezes, isso atrapalha o que eu escuto do professor, né, e o que eu vejo, né? Às vezes até na sala de aula, no modelo presencial, às vezes o aluno está olhando ali o que o professor está tentando se concentrar, mas uma outra variável, né, do espaço da sala de aula termina interrompendo. Às vezes o calor, uma fome, às vezes o visual do professor, às vezes esse professor lembra um outro professor, enfim, essa memória de trabalho, de uma maneira ou de outra, interfere. Enfim, há memórias e memórias, há outras teorias, a memória eidética, né, que é aquela do Bom Doutor, do seriado da Globo, é uma memória que guarda todas as informações, mas isso é para o sujeito da superdotação. Tá? Agora tem um pouco do modelo Gestalt. Né? É um modelo que surgiu no final do século XIX e se fortaleceu até mais ou menos a década de 50 do século XX. Né? Gestalt é como a gente percebe, mas dizem que a melhor tradução, alguns autores, é como a gente configura a percepção, né? E como a gente categoriza. Né? Às vezes a gente categoriza a partir de uma distorção. Por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, né? Às vezes a gente viaja, né, para um lugar que a gente nunca foi. Dá a impressão que a ida torna-se mais distante que a volta. Né? Então aí é uma espécie de distorção por conta da emoção, da expectativa de chegar, enfim.
a Gestalt também estuda isso, né? Quando a emoção interfere na percepção, ou seja... E tem outra coisa, a nossa visão, ela chega primeiro do que a audição, né? Então, a nossa visão, ela tem essa coisa de julgar ou de atribuir características, porque, enfim, é como se a gente organizasse as pessoas, né, parecidas, pessoas, enfim, pessoas por grupo, né? Então, a gente, às vezes, termina, né, distorcendo a realidade. A gente faz um desenvolvimento disso que eu falo, do que a gente chama de heurística, né? É o atalho mental, porque o nosso processo de pensamento, ele é exigente e ele é rápido, ele gosta, né? Ele gosta de uma resposta, né? Ele quer né? Ele tem essa coisa meio de buscar sempre né? Dar conta do que o questiona. É quase que como é que é? A coisa se repete, né? Ou seja, é um pensamento recorrente, desculpe. Então, nas práticas pedagógicas, é como o aluno percebe. E esse modelo Gestalt é cheio de leis, né? Aqui eu vou apresentar a primeira. Aqui é como é apresentado, vamos fazer uma metáfora aqui, né? Essas 4 bolas. Há uma tendência, né, de fechamento e simetria, ou seja, aprende-se de uma maneira, né, simétrica, uma espécie de padrão, né? Tem aquele padrão de reprodução de modelos, né? Então, geralmente, né, a inteligência, né, ou a ideia de percepção, né, é quando se percebe de uma forma igual, universal. Esse sujeito aqui é o sujeito da criatividade, olha como ele percebe, né, o agrupamento de ideias. Aqui uma outra lei é a ideia de equilíbrio, né, de simetria. Né? A gente, quando compara 2 pessoas, a gente sempre busca, né, simetria. Quando vê alguma coisa diferente, né, enfim, a gente vê ali que não há uma estabilidade, não há um consenso, tem alguma coisa ali diferente. Né? Aqui essa relação de isomorfismo, né, essa figura-fundo, né, relação figura-fundo, ora o aluno presta atenção a gente, ora o aluno muda a percepção dele, o que o professor fala não é mais figura e torna-se fundo, então a gente está sempre, né, nessa relação figura-fundo, na sala de aula, isso é muito comum, né? Por exemplo, uma música, tem gente que gosta da harmonia, tem gente que presta atenção na letra, então essa relação figura-fundo faz parte desse modelo de configurar o objeto perceptível. Aqui tem alguns outros exemplos, né? A ideia de proximidade e distanciamento, a gente agrupa, né? Na sala de aula, aquela coisa, quem está no paredão, quem está na frente, os grupinhos, as famosas panelinhas, a gente agrupa e cria categorias, né? A gente também observa o mundo por agrupamentos, né? Aquelas coisas parecidas, os professores da física, os professores da química, os professores da pedagogia, da área pedagógica, enfim, a gente cria modelos, né? E identifica, né? Ou codifica, né? Ou categoriza dessa forma. E a ideia aqui de fechamento, que é o atalho mental, né? Outro dia eu disse assim, vamos fazer uma avaliação diferente, aí o aluno disse, é prova, ou seja, a ideia de fechamento e preenchimento, eu não tinha nem acabado de falar o discurso todo, né, de como seria o processo de avaliação, o aluno, né, ele já interpretou ali, ele fechou a figura, ele interpretou como se já fosse aí, o que a gente vê é um triângulo, mas ainda não é um triângulo porque ele não está formado um triângulo, enfim. Aí é uma forma, são exemplos sobre essa teoria, ainda existem outras leis sobre esse processo de configuração. E aqui eu trago, na perspectiva psicossocial, né, essa coisa de organização e disciplina. Né? Enfim, a minha ideia é sugerir, e eu fui buscar isso do estudo que eu venho fazendo, né, sobre a procrastinação, né, e lá, a partir de uma revisão teórica e conceitual, eu vi algumas coisas. Né, e outras eu fui aí buscando de outros movimentos teóricos, da psicologia social. Então, se organizar, antes de tudo, é uma atitude, uma postura que deve ser individual e pessoal. Né? Por mais que a gente, enfim, necessite, né, às vezes, de uma ajuda, e é interessante, se necessitar de uma ajuda, busque ajuda mesmo, mas organizar depende de uma estratégia, de um posicionamento individual e pessoal. Né? E a gente, às vezes, é difícil, essa coisa de se organizar, de planejar. A gente vive planejando tanta coisa, mas, enfim, antes de tudo, uma atitude individual.
Depende, obviamente, de uma tomada de decisão, né? As crenças acerca do que você acredita que vai ser para o seu curso, para o seu desempenho, para o seu crescimento, para a sua sabedoria. Enfim, então, é individual e depende de uma tomada de decisão, né? Envolve também apego, interesse e vínculo, né? Acho que quando a gente observa um amigo, compartilha com um amigo, conversa com o professor, a gente cresce, a gente talvez se mobilize até para estudar, para buscar espaços de aprendizagem, para dividir a aprendizagem com outros amigos, enfim. Isso é interessantíssimo ter esse apego, essa aproximação, né? Porque isso ajuda e ajuda bastante, né? A aproximação, distanciamento, ontem o Jansen falou muito engraçado, ele disse, eu gostava, depois eu retornava, e às vezes a ideia de reprovação, que às vezes deixa o aluno muito triste. Mas, enfim, não pode, a aproximação, distanciamento, isso é possível também de acontecer, né? Mas os alunos têm tentado, aí, a partir de depoimentos, né, cada um com a sua experiência, né, com essa coisa, né, da sua experiência, né, conseguiu dar conta das dificuldades que aconteceram no processo. Mas quando a gente a aproximação do professor, a aproximação dos amigos, dialogar com o professor as suas dificuldades, se tiver dificuldade com algum material didático, né, pede ao professor que ele vai, talvez, apresente um outro autor, né, uma outra estratégia, enfim, divida, compartilhe. Quando eu digo assim, às vezes, para meus amigos, a psicologia é um exercício da escuta, né? Às vezes, é muito fácil escutar. Não, tem a escuta. É o outro falando que a gente vai vendo se ele está desorganizado, como é que ele pensa, porque quando a gente se isola no pensamento, o nosso pensamento fica muito estreito, ou às vezes fica muito dicotômico, é sim ou não, né? Quando, na verdade, há um leque de outras tantas possibilidades de mudança, de organização. E quando a gente compartilha discurso, na verdade, a gente, enfim, termina aprendendo com a fala do outro, né? Por isso que, enfim, interagir sempre é muito bom, né? Superar hábitos e costumes anteriores. Isso também é difícil, é aquela coisa, né, da adaptação que causa certa resistência, mas, né, é um exercício, enfim, eu achava que era da nossa cultura, de deixar para depois, deixar para a última hora, mas eu estou vendo com alguns resultados que não é típico da nossa cultura. Eu já tenho visto resultados, no que eu estou pesquisando, com alunos de Lima, Peru, e com alunos também da Espanha, né? A questão de gênero, eu não pude ainda analisar, porque as meninas, né, são diferentes dos meninos, as meninas, né, acontece mais com as meninas do que com os meninos, porque eu não pude ainda, porque eu pesquisei no curso de pedagogia e no curso de psicologia, e há uma tendência a ter mais meninas do que meninos, né? E eu tenho de ver como é que eu vou fazer essa comparação, por exemplo, né, no meu estudo. A relação tempo e espaço. Eu, particularmente, eu gosto da noite, né? A professora ontem, né, falou da experiência de doutorado, né? Enfim, a gente estabeleceu um tempo, eu gosto do tempo da noite por conta do silêncio, por conta a temperatura né, cai, ou seja, fica mais agradável. Eu tenho mais concentração. Eu acho que vocês poderiam descobrir isso. E o ambiente de estudo. Eu sei que está difícil, né, no ambiente pessoal, particular de vocês, né? Mas na universidade tem uns espaços maravilhosos, na biblioteca tem uns cantinhos fantásticos, né? Mas o tempo e o ambiente, né, e um horário sempre é muito importante. Criar esse hábito, esse costume, né? Verificar a experiência de alta eficácia, ou seja, as experiências anteriores, os momentos que deram certo, né? As disciplinas que deram certo, né? Observar como, né, ocorreu, enfim, buscar essa memória anterior e tentar, né, atualizar ao teu momento universitário, ao teu espaço, né? E, por fim, aí, essa experiência de autocontrole, né? Acerca dos estímulos, deixar um pouco o celular ligado, as redes sociais para depois, porque, enfim, é engraçado, em 2019 eu reclamava com os meus alunos, solta essa tela, né? Hoje eu sou a tela e os meus alunos também, né? A gente está, né, compartilhando telas agora. Mas, enfim, essa coisa desses estímulos que interferem, né, a gente tem que ter um autocontrole. Eu adoro a rede social. Então, eu faço uma leitura de 2, 3 horas, eu paro 15 minutos, fumo cigarro, vejo as minhas redes, aí depois eu volto. Então, cria uma espécie de cronograma, né, um horário, enfim. Isso ajuda bastante. Perspectiva agora biopsicossocial, né, do ponto de vista orgânico, pessoal, e também
de um olhar social. Características de comportamento que podem dificultar, né? Enfim, em psicologia a gente estuda essa coisa das habilidades sociais, né? As habilidades sociais é um campo amplo, né? Tem muita pesquisa, muito trabalho, mas desde um bom dia, boa tarde, uma forma de tratamento, inclusive na universidade, mas também nessa questão da comunicação, né? Se a gente não se comunica, então a gente não está ali tentando dar conta de alguma dificuldade. Se a gente não se aproxima, né, não questiona, não dialoga com o professor, isso é uma questão que dificulta todo o processo, né? Aí alguns alunos, não, professor, eu sou muito tímido. Não. Timidez, na verdade, é uma característica de personalidade, né? É uma característica, inclusive tem gente que gosta de gente tímida. A timidez não pode ser uma barreira. Agora, quando às vezes ela interfere demais, né, na dinâmica social, a gente chama isso de vergonha. E a vergonha, a gente tem medo de ser avaliado na hora de apresentar um seminário, na hora de, enfim, de fazer uma pergunta. E é engraçado, às vezes tem gente que tem vergonha, mas quando um amigo fala, né, aí mobiliza a gente para falar também, né? E é muito engraçado. A gente tem pesquisas sobre esse tempo, esse intervalo de tempo, quando a primeira fala e termina influenciando a outra. Agora, timidez e vergonha, na verdade, a gente não é tímido e vergonhoso toda hora. Nos nossos espaços mais privados, com os nossos amigos, termina a gente perdendo. Isso pode também ser um ponto de análise, né? Como eu posso superar a vergonha lá na universidade? Como é que eu posso apresentar um seminário, né, no sentido, enfim, um sentido mais, onde eu me sinta mais fortalecido, né? Enfim, conversando, né? Eu já tive alunos que, olha, já que você tem até vergonha de falar para mim, escreva. O aluno escreveu, né? Então, se comunique, fale para os seus professores, eles lidam com isso o tempo inteiro, eles sabem, eles passaram de uma maneira ou de outra por um processo similar ou parecido, enfim, né? Hoje, uma variável que as pessoas falam é a ideia de ansiedade, né? A ansiedade pré-avaliação, né? Mobiliza alguma coisa da emoção, ou seja, um tremor, algum desconforto físico ou mental, né? E também vem a ideia de cognição, ou seja, eu não vou me dar bem, né? Ou seja, nessa capacidade, quando a gente adota esse comportamento de não ter uma estratégia, isso termina mobilizando para uma ansiedade. Lembrando que a ansiedade, né, faz parte já da vida da gente. A ansiedade, até certo sentido, é bom, porque é como se a gente estivesse se prevenindo de um perigo. Agora, ela pode se tornar patológica, né? Então ela pode se tornar, ou seja, aquilo interferir nos seus ensinos, na sua dinâmica, né? Infelizmente, hoje as pessoas, na sua autodefinição, elas já dizem, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou isso, eu sou aquilo. Enfim, geralmente a gente tem um olhar, tem uma conversa, né, para entender como essa pessoa nomeia a ansiedade, né? Mas ela, de fato, ela já está na escola, está na universidade desde algum tempo, com esse processo de confinamento, processo de ansiedade, né? Essa perspectiva de futuro, essa perspectiva enfim, de vida social, né? Os nossos distanciamentos afetivos, isso tem deixado muita gente aí enferma, né? Isso tem prejudicado bastante o processo educacional. Aí eu aconselho também, né, na medida do possível, conversar, buscar um profissional, falar com o professor, enfim, a gente não pode guardar essa questão, né? A gente tem de falar para alguém de nossa confiança, buscar um psicólogo ali, enfim. Existem clínicas sociais hoje, né, a própria UEPB deve ter algum atendimento remoto, né? Busque informação, busque uma forma de minimizar esse sofrimento. O medo, também a gente vê, né, o medo de apresentar, o medo de buscar um avanço, às vezes, por conta de uma experiência anterior, porque às vezes a gente acha um professor muito parecido com a experiência anterior. Enfim, o medo também tem feito com que a gente tenha uma certa dificuldade, né? E tem gerado um certo afastamento, né? E isso aí tem de ver o que é, como a pessoa nomeia, que momento anterior foi esse, de que maneira a gente pode trabalhar essa questão. O estresse é essa coisa, né, pontual, que mexe com a gente, que
às vezes interfere fazer uma pergunta, interfere no momento de fazer uma prova, interfere na apresentação do seminário, enfim, o estresse... enquanto a ansiedade é uma expectativa, é um sofrimento anterior, o estresse é um sofrimento do momento, né? Digamos assim, é a expressão no corpo de uma ansiedade, né? Então, a ansiedade é uma expectativa, né? É uma doença, digamos, é uma enfermidade do futuro, o estresse é uma enfermidade do momento. E vem a depressão, que é alguma coisa relacionada a um passado, né? E isso, enfim, tem muita gente, enfim, que vem se distanciando, né, do espaço da aprendizagem, do espaço social, por conta aí de uma questão existencial, pessoal, né? Então a gente tem que ver isso e buscar ajuda, não pode ficar, enfim, se isolar do mundo. E algum outro estímulo pessoal, particular, estímulo aversivo, às vezes, desses memoriais que eu peço para os alunos escrever, né, os alunos falam muito, né, de uma prática pedagógica que não deixa, que causa um distanciamento na relação professor-aluno, né? Alunos que, enfim, que têm uma representação de um professor, que causam, enfim, essas questões bem pessoais, não são tão sociais, aí cada um deve ter uma experiência anterior. E isso, gente, se a gente não fala, isso pode ser uma fantasia criada ali em torno, enfim, do nosso pensamento, né? Mais uma vez, dialoguem e conversem. Ainda, como a gente pode superar tudo isso, né? Aí eu trago aqui em cima, observar os hábitos institucionais, como eu sou na minha vida, na universidade, nos corredores, como é que eu sou com os meus amigos, né? Os meus amigos estão sempre estudando ou sempre conversando, rever os meus hábitos, o que é que eu faço, né? Se eu estou tendo alguma dificuldade, por que eu estou conversando demais? Porque, enfim, eu estou... ou nesse momento remoto, eu não tenho espaço, eu não estou me organizando no horário, tem que ver esses hábitos com relação ao estudo, né? Sempre é bom a dinâmica coletiva, né? Porque, enfim, cada um tem uma experiência, né? No estudo remoto, eu digo, gente, aproveitem a sala virtual e conversem entre vocês, né? A relação de trabalho em grupo sempre é interessante, trabalho em dupla, a troca, isso é muito eficiente nesse processo de superação das dificuldades. Mais uma vez, o material didático, né, pode gerar diferente, né? Professor, não gostei desse livro, me dê um outro autor, né? Isso pode, né, mobilizar para um melhor desempenho, né? Porque às vezes a gente não se adapta mesmo ao jeito que o autor escreve, né? Enfim, isso é natural, acontece com todo mundo, né? A identificação, né? A aproximação com o professor gera uma identificação, né? Às vezes a gente é meio distante do professor, mas quando conversar, e o professor começa a falar das pesquisas, enfim, do seu processo educacional, né? Isso tem feito com que o professor se torne um modelo de identificação, um modelo que ajuda a superar as dificuldades, né? Experiência de leitura e escrita, aí são as técnicas, né, pedagógicas de estudo, né? Isso ajuda também. Observar o desempenho, né, habilidade e competência, ou as inabilidades, né, onde eu não sou bom, né, e buscar ajuda, né? Buscar ajuda com um amigo, enfim, com um professor. Muita gente busca ajuda na internet, né, enfim, com vídeos, né? Eu não curto muito isso, mas eu gosto de falar com pessoas que eu tenho um certo afeto, uma aproximação, um certo grau de confiança, né? Observar os nossos limites, porque, enfim, a gente tem, às vezes, o corpo cansa, né? A mente cansa, né? A gente precisa, e a gente tem variações de humor, a gente precisa, às vezes, também buscar um pouco de diversão, um pouco de felicidade, né? E algumas considerações, né, para vocês. Aprender, para mim, é sempre um ato de descoberta, né, nos diferentes espaços, e na universidade não é diferente. A universidade, gente, é um momento que a gente nunca mais esquece, né? Não sei o que é que acontece, mas todo mundo diz que a gente nunca, né, mais, né, deixa, né, aquilo ali parece que fica, né, tem uma representação emotiva, afetiva, né? Às vezes a gente esquece de tanta coisa na vida, mas a gente, né, guarda algumas questões, inclusive alguns professores, né? Observe as suas resistências, as dificuldades, como eu falei,
né? Observe, né? Reflete aí o que é que você faz no seu dia, como é que você organiza o seu dia, né? De que maneira você está tendo alguma resistência de uma disciplina ou com a aproximação né, de algum tema, enfim. Né? A pandemia, para a gente, também foi difícil nesse processo de aprendizagem, foi difícil para os alunos, foi difícil para os professores, mas o nosso corpo docente, né, e da universidade, de uma forma geral, a gente debate, a gente compartilhou e nas jornadas a gente vem compartilhando muita coisa, a gente vem ali relatando experiências, né, estratégias, né, de uso de ferramentas, a gente vem discutindo uma série de... Ou seja, são formas que a gente encontra para superar as dificuldades que a gente tem, né? Hoje tem as inovações, né? O tempo inteiro somos obrigados a operar novas ferramentas, enfim, a gente tem que estar atento, né? O mundo anda tão acelerado, né? É tanta pressão social, né? Mas essa pressão, às vezes, né, mobiliza para sentidos, né, diferentes, caminhos diferentes, rotas diferentes, né? Isso, por um lado, tem tido eu acho, super positivo, né? Eu que sou da época pré-analógica, né? Eu tenho agora um momento até meio pessoal, meu pensamento acelerado, às vezes, entra em descompasso. Quando eu vou escrever, é tanta coisa que eu penso, né? Como é que eu organizo, né? Mas isso é natural, isso faz parte de um processo de adaptação, como eu falei. E também organizar minha fala, né? Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou falar? Como eu vou falar? Os meus amigos falam tão bem, é tudo tão bonito. Enfim, eu sempre tento ver isso, observando, né? Buscar ser um pouco mais atento, né? Deixar esses estímulos que interferem. Para a atenção leva à concentração, né? E concentração a gente vai descobrindo. Cada um de vocês tem uma rota individual, né? Eu tenho um horário, eu preciso ter um pequeno espaço aqui onde enfim, tem um horário que eu gosto. Eu criei a mim uma rota, né? E sempre quando eu chamo ela, né, ela está aqui presente. Mas não foi bem assim, não foi fácil, né? Foi uma experiência difícil, mas enfim, eu tento ainda até melhorar, né? Eu tento disciplinar e me organizar, porque eu acho que toda vez, a partir de um momento anterior, foi assim que eu aprendi a saber um pouco mais e a melhorar meu desempenho na minha fala, melhorar, enfim, as minhas ferramentas de trabalho, melhorar meu processo de comunicação, né? Mobilizar sempre para o diálogo. A gente só aprende mesmo com outras pessoas, enfim, se aproximando, dialogando, falando, né? Eu fui bem redundante nessa coisa da comunicação, mas eu acho que isso é interessante porque quando a gente se aproxima, a gente descobre novas formas de atuação, né? A gente termina descobrindo, às vezes, características que não são, às vezes, que não faziam parte, enfim, da nossa vida, né? E, por fim, agradecer, tá? Queria agradecer a todos. Obrigado pelo convite da coordenação. E aqui eu vou parar a apresentação.